Olá, queridas filhas amadas, que bom podermos estar aqui novamente no nosso projeto Filha Amada de Deus, falando um pouquinho sobre o Teen Bible de hoje. Hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre deixando um legado para os nossos filhos. Então, essa semana nós estamos aí comemorando o Dia das Crianças, né? E eu gostaria de trazer essa palavra que está em 1 Samuel, no capítulo 1, onde fala sobre o nascimento de Samuel, e no capítulo 2 de 1 Samuel, sobre a oração de Ana. Então eu não vou falar aqui, eu peço que você pegue a tua Bíblia e vá então acompanhando, né, depois, para entender melhor tudo isso que aconteceu então dentro da palavra na Bíblia. Em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vemos o clamor de uma mulher que ela se chamava Ana, para que ela tivesse filhos. Até que um dia Deus respondeu a sua oração e ela ficou grávida daquele que viria a ser então um grande profeta, que é chamado Samuel. Só que aí nós temos um detalhe muito importante. Antes de Ana, então, ficar grávida de Samuel, naquele momento de angústia, onde ela estava clamando, então, ao Senhor, para que ela pudesse, então, ter um filho, ela fez um voto com o Senhor e disse: Deus, se o Senhor me abençoar e me der um filho, eu o devolverei ao Senhor. E foi justamente isso que aconteceu. Na Bíblia ela está relatando ali que depois que Ana deu à luz a Samuel e depois que a criança desmamou, ela o entregou a um sacerdote chamado Eli. O sacerdote Eli é que foi o responsável por ensinar Samuel a ouvir a voz de Deus, foi quem ensinou ele a orar, foi quem ensinou ele a ler a palavra de Deus. Então, foi Eli praticamente que ensinou Samuel a ser um grande homem de Deus. Ele foi então um instrumento de Deus na vida de Samuel. E eu queria discorrer um pouquinho com você sobre qual é a diferença entre a herança e o legado. Então, se nós pegarmos no dicionário sobre herança, a herança ela representa todo o bem, ele é móvel ou imóvel, que nós recebemos de alguém, quer seja por um testamento ou por direto após a morte então dessa pessoa. Então, ou seja, são as coisas naturais, são bem que nós deixamos para os nossos filhos depois que nós morremos. Isso é algo que um dia acaba, que ele se perde, né? Já o legado, ele nos fala de princípios, de valores, de exemplos de vida, de referencial. É algo que você recebe e que vai permanecer toda a tua vida com você. Então, não adianta nada você deixar $1 milhão de herança e não deixar nenhum legado para eles, né? Então, veja, um é uma coisa, outra é outra coisa, totalmente diferente, né? Então, não adianta deixar também uma Bíblia se você não ensinar os teus filhos a lerem, a orarem. Então, muitos pais aqui, hoje a gente vê que não tem condições de deixar uma herança, mas em contrapartida, eles deixarão sempre um exemplo poderoso de fé, um exemplo de amor, de como amar a Deus, de ajudar ao próximo, né? Então, eu faço uma pergunta a você. Como é que você quer ser lembrada pelos seus filhos quando você morrer? Você já pensou nisso? Como que você quer ser lembrada pelos seus filhos? Então, um dos principais legados que nós temos que deixar para a nossa próxima geração é a nossa fé e o nosso temor a Deus. Então, a palavra do Senhor, leia lá em Provérbios 22, no versículo 6. Nós vamos ler juntas aqui. Ele fala assim, ó: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Então, o que acontece?
Se nós lermos aqui, tem uma outra também passagem, né? Tem em outras Bíblias, são outras traduções que nós vemos que nós devemos instruir sim as crianças desde pequenos, né? Então a Bíblia está dizendo aqui que existe um tempo certo para que nós estejamos instruindo então os nossos filhos. Se nós queremos ver os nossos filhos adultos servindo a Deus no temor do Senhor, né? Nós precisamos ensiná-los desde criança. Claro que os filhos adultos vão tomar as decisões e eles são responsáveis pelas decisões que eles vão tomar. Mas a grande questão hoje será que nós, pais, estamos ensinando o caminho certo para que o nosso filho tome essas decisões certas? Ou nós estamos negligenciando essa linha, né, de levar para a igreja, de cuidar, de atender, né? Então, quantas vezes nós falamos que não tem mais crianças como antigamente? Mas o que acontece antigamente? Antigamente, os nossos pais, eles nos disciplinavam, eles tinham paciência para ensinar, era, né, paciencioso, o pai levava na igreja, o pai lia a Bíblia, orava. Então eles mostravam para os filhos muito do caráter e do valor. Então hoje é muito fácil, as pessoas, os pais entregam um celular para as crianças e o celular fica ali para a criança não incomodar. Então nós temos que pensar diferente, porque Deus confiou filho a mim e confiou a você. Mas, veja, é importante que nós estejamos abertos, né, para aprender e também para passar para eles, influenciando a vida deles de uma forma positiva. Então, eu trouxe essa palavra, né, para que nós possamos estar refletindo naquilo que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Então, essa é uma fase da criança que é muito importante, onde a criança aprende, onde ela tem caráter, onde ela tem os valores, né, que ela vai levar para a vida toda. Então, hoje, nesse dia, ao invés de darmos brinquedos, eu não estou dizendo que eu sou contra o brinquedo, mas vamos pensar naquilo que nós estamos deixando para eles, né, que nós possamos, então, ser fiéis a Deus, aonde haja fé, o temor, a honra no nosso coração, e que isso seja um legado, então, que nós possamos deixar para os nossos filhos. Então, eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o chá de sálvia. Então, a sálvia, ela é uma planta medicinal que ela é originária da Europa, chamada, o nome comum dela é Salvia officinalis. Então ela é uma planta que ela pertence à família daquelas mentas, juntamente, que você já conhece, né? O orégano, o alecrim, o manjericão, o tomilho. Ela é prima, então, dessas ervas que nós já conhecemos também como tempero. Então a sálvia, ela é oferecida para nós de duas formas, ou na forma fresca, que você planta e retira do teu vasinho, ou ela está na forma seca. Então, quais são os efeitos que nós podemos encontrar na sálvia? Ela tem um efeito antioxidante. Então, os antioxidantes são aquelas moléculas que ajudam a fortalecer as defesas do nosso organismo. Então, elas neutralizam os radicais livres, que são, assim, extremamente prejudiciais à nossa saúde, né? O que os radicais livres eles produzem? Produzem as doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes do tipo 2, alguns tipos de câncer, né? E o que eu acho que é muito interessante aqui na sálvia é que existe um ácido, que eu já até comentei no vídeo anterior, que é o ácido rosmarínico. Ele é um antioxidante que oferece muitos benefícios, diminuindo a inflamação e também baixando os níveis de açúcar no sangue. Então, o que eles fazem? Quando nós utilizamos o chá de sálvia, nós melhoramos a nossa imunidade contra gripes e resfriados.
Ele também é um importante cicatrizante. Então a sálvia, ela é encontrada em vários cosméticos, a gente nem sabe. E nós passamos esses compostos, né? Principalmente um composto que existe aqui na sálvia, que é a cânfora, que é excelente para diminuir o envelhecimento e as rugas. Nós também podemos usar como enxaguatório bucal, né? Ele ajuda na saúde da boca. Então, ele tem efeito antimicrobiano e ele promove também a diminuição da placa bacteriana e, como consequência disso, a diminuição das cáries. Veja, é muito bom, ele é excelente esse chá. Ele também ajuda a diminuir o colesterol ruim. Estudos indicam que o uso de 2 xícaras ao dia reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Além disso tudo, nós encontramos um efeito no aparelho digestivo. Então, eles melhoram essa função gastrointestinal. Até os gases, né? Quando está muito estufado, ele também ajuda, então, nesse aparelho gastrointestinal. Alguns estudos indicam que ele auxilia também como um tranquilizante. Então, para aqueles pacientes que têm quadros de depressão e de insônia, nós podemos estar utilizando também. O que nós utilizamos juntamente? Junto com o chá, então, da sálvia, nós podemos estar utilizando um chá de camomila, por exemplo. Você associa, então, junto com a sálvia, a camomila. Você vai me perguntar, ela tem efeitos colaterais ou ela é indicada para todo mundo? Veja, o excesso do chá de sálvia, ele é tóxico, porque existe um composto dele que chama tujona. E a tujona, ele é um componente tóxico se for tomado em excesso. Por isso que nós indicamos 2 xícaras no dia. Então, claro, deve ser evitado em mulheres grávidas, em lactantes, em crianças, né? O porquê que a gente não usa em mulher grávida? Porque a tujona, ela faz com que haja contrações uterinas, né? Então, ela tem até alguns estudos, diz que uma porcentagem ali, que ele mexe com o estrogênio. Então, a gente pede para que não usem, né? Por causa tanto da tujona e por causa da cânfora. Como é que nós utilizamos então essa sálvia? Nós podemos utilizar a sálvia fresca como um tempero. Você pode temperar sopa, recheios de pratos assados, no molho de tomate, no omelete. Fica uma delícia. E o seco, você também pode temperar legumes para assar, você pode fazer também na salada, né? E o chá da sálvia. Aqui a gente utilizou uma média de umas 600 ml de água, né? Então dá 250 cada xícara, mais ou menos, de 250 a 300. Nós utilizamos 3 colheres medidoras para fazer o chá. Então nós deixamos em infusão, aí você vai coar. É um cheiro maravilhoso. E aqui nós temos então o nosso chazinho de sálvia. Se você quiser utilizar uma especiaria, por exemplo, uma canela, você também pode estar utilizando. Então você faz o teu chazinho e aí você pode utilizar juntamente aqui uma raminha da canela para dar um sabor todo especial ao chá. Nós podemos também fazer a sálvia, o chazinho, deixar ele esfriar, colocar gotas de limão e deixar ele geladinho. Também é uma delícia para o verão. Então, veja, são várias, né, formas de ser utilizado. Então, eu gostaria de dizer para você que nós vamos fazer o sorteio de 2 infusoras para aquelas 2 primeiras pessoas que comentarem. Então, eu já peço para você entrar lá no nosso projeto Filho Amado de Deus. Se você não é inscrita, se inscreva, isso ajuda o nosso canal, né? Você dê o seu like, se você gostou de tudo que nós falamos hoje,
E eu acho que é muito importante quando as pessoas comentam, isso dá um feedback para nós daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos fazendo. Então eu agradeço você por você ter ficado até aí e eu digo para você assim, os 2 primeiros comentários vão ganhar aquela chaleira infusora para as 2 primeiras pessoas que comentarem lá no nosso vídeo. Eu gostaria também de falar para vocês que nós estamos muito felizes porque nós conseguimos então fazer o nosso livro, que é um verdadeiro tesouro para a vida. Ele é meu e da pastora Teresa, então nós estamos muito felizes. Nós vamos logo falar para você que nós vamos estar fazendo então uma tarde de autógrafos, o lançamento do livro. Mas fica aqui meu agradecimento especial a todas que curtem o nosso canal. Eu espero que você tenha uma semana abençoada. Você, a sua família, reflita no que nós falamos hoje. Que Deus te abençoe. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.